teus caminhos, tens teus próprios planos. Vem, pois, a cada dia, vem cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a tua palavra, fiel é a tua palavra. Quem tem crido, pois sei, também sei, és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Infinitamente mais do que tudo que sentimos, pensamos, que tudo que nós cremos, do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos. Eu sei em quem tenho crido, também sei, para fazer pra fazer. Queridos, eu sinto sobre nós essa unção, a unção do infinitamente mais. Quantos creem que daqui até o final do ano, deixa eu dar aí para você uns 6 meses, coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas novas, coisas inéditas vão começar a acontecer no seu ministério, através do seu ministério. Eu queria que você pudesse, dentro da liberdade do Espírito, se aproximar de alguém e ministrar isso. Ore com a pessoa que está ao seu lado, diga: Pai, eu estou orando com meu irmão, com a minha irmã, liberando esta palavra, esta unção do infinitamente mais, em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os níveis, dimensões, esferas, setores, âmbitos. Traga uma unção de conquistas, uma unção do infinitamente mais. A unção do infinitamente mais é liberada nesta manhã, nesse lugar, profeticamente. Infinitamente mais, não há limites, não há limites, não há limites, diz o Senhor, não há limites. Oh, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, coisas extraordinárias, coisas incríveis estão prestes a acontecer pela graça, pelo plano e propósito que Ele estabeleceu para a tua vida e através da sua vida. Plano e propósito de Deus para a tua vida, através da sua vida. O ministério frutífero, o ministério produtivo, o ministério profético, o ministério que faz a diferença. Eu quero estar contigo, eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Vem me envolver
nos teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com seus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Jesus, só tu és o meu amado. Aleluia, Jesus. Papai, só tu és o meu amigo. Sim, Senhor. Obrigado por esta manhã gloriosa, Jesus. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus. Tinha um pastor amigo meu que disse que é bom falar de manhã, que a gente não tem muitas bobagens na cabeça. Glória a Deus. É bom demais ser crente. E esse mesmo amigo diz que quando você fala para pastor, é como se você fosse um leão na cova dos Daniéis. Glória a Deus. Porque todo mundo já pregou tudo aqui, não é, pastor Thomas? Coisa boa. Mas eu acho que Deus está aprimorando a nossa prioridade. Então, no seu lugar aí, meu querido, fica à vontade. E há um tempo atrás, um período de oração, a gente sempre tem muita coisa para fazer, e eu comecei a prestar atenção nas escrituras quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 13, se eu não me engano. Paulo diz assim: olha, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Então Paulo, ele prioriza uma coisa, né? E a gente sempre tem muita coisa para fazer, e eu acho que nós não somos medidos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que nos tornamos, né? Porque eu posso fazer uma coisa boa e me tornar alguém ruim, né? Por aquilo de bom que eu estou fazendo. Então tem muito a ver com o que eu me torno, não com o que eu faço. O que eu me torno por aquilo que eu faço. E Jesus também falou para Marta: olha, Marta, você está ocupada e distraída com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Salmo 27, verso 4 também, Davi diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Eu acredito, na minha pequenez, que tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Se no princípio Ele criou os céus e a terra, Ele criou o céu primeiro, então o céu é prioridade. Se o Senhor, a Bíblia vai falar muitas vezes de uma coisa, né? Paulo falou disso, uma coisa Ele fazia. Jesus falou para Marta que uma coisa era necessário. Davi disse que uma coisa Ele buscaria. Então eu estou atrás dessa coisa. Esse tempo de qualidade com Cristo, esse tempo de procurar saber qual é a minha prioridade. Eu acho que nós, como pastores, nós não precisamos de uma mudança de atividade, nós precisamos de uma mudança de prioridade. E nós precisamos ser homens de uma coisa só. Porque se eu for homem de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na minha vida. Todas as outras coisas, elas vão encontrar o lugar delas na minha vida. Eu não vou precisar deixar do meu hobby, eu não vou precisar deixar de torcer para o meu time de futebol, não vou precisar deixar de gostar de algumas coisas que não são pecados, são legais, mas eu preciso ser homem de uma coisa só. Então eu acredito que às vezes nós mudamos de atividade pensando que vai mudar a nossa prioridade, e a gente só aumenta o serviço. E nós não vamos deixando de ser homens de uma coisa só. Irmãos, tem irmãos aqui, né, bem mais velhos do que eu, graças a Deus. E eu quero ser homem de uma coisa só.
Eu quero ser um homem de uma coisa só. A gente tem muita tarefa, muita coisa para fazer. E às vezes na igreja a gente encontra as pessoas que arrumam um trabalho para a gente, né? Às vezes, pastor, por que o senhor não faz isso? Eu sempre digo, faz você, eu já estou fazendo uma coisa boa. Né? E a gente começou o ministério assim. Nós não somos um ministério em departamento, a gente é um ministério em ministério. Porque departamento a gente abre e põe alguém para cuidar. E acaba que ao final do dia a gente está atribulado com tanta coisa para resolver. Então, nós somos um ministério em ministérios. Ou seja, eu não tinha cantina na igreja. Até chegar alguém e disse, pastor, por que o senhor não vende água ali na igreja? Porque, né, muita gente tem que às vezes quer tomar um refrigerante, comer alguma coisa. Eu digo, você vende? Ele disse, se o senhor quiser eu vendo. Eu disse, não, eu quero saber se você vende. Vendo. Aí ele começou a vender um cachorro quente. E daqui a pouco ele disse, pastor, se a gente fizer espetinho no final do culto? Eu digo, legal, você faz? Faço. E, irmão, a gente montou o ministério da cantina. Aí uma hora chegou que o ministério já não vivia mais sem ele. Aí eu falei assim, cara, agora você tem que sair do teu trabalho e vir cuidar disso aí. Ele disse, mas... Pô, então fecha. Mas eu fiz para o senhor. Eu digo, não, eu já estou fazendo uma coisa boa. Eu vou me dedicar à oração e à palavra. Eu não fui chamado para vender Coca-Cola, irmão. Você faz? Ele faz. Irmão, ele é o pastor da cantina hoje. A cantina mantém 6 famílias. Eu não tinha ministério de casais. Até chegar alguém e disse, pastor, por que você não faz o culto de casais? Eu digo, porque eu não tenho tempo. Aí chegou alguém e disse, pastor, vamos fazer um culto de casais? Eu digo, você faz? Eu digo, faço. Eu digo, legal, veio 11 casais. Vamos fazer um retiro? Eu digo, vamos. Veio 18 casais. Um ano depois eu disse, Juscelio, cara, você tem que vir para cá. Ele disse, pastor, mas onde eu trabalho eu ganho muito bem. Eu digo, você vai ganhar muito mal aqui agora, mas você vai ter que cuidar do que Deus colocou nas suas mãos. E aí a gente começou o ministério de família. E assim foi com os jovens, com os adolescentes. Para quê? Irmãos, o crescimento da igreja não pode roubar a direção da igreja. Atos capítulo 16, versículo 5, Paulo disse que eles queriam ir para a Ásia e o Espírito não deixou. Eles queriam ir pregar, o Espírito não deixou. Eles queriam ir para outra cidade e o Espírito não permitiu. Cabe na sua cabeça que o Espírito Santo não permite você pregar? Aí ele foi dormir e teve uma visão. Que Deus disse, vem para Macedônia e nos ajude. Ou seja, tinha uma prioridade de Deus a ser cumprida. E se ele fosse fazer o que ele queria, ele não cumpriria o que Deus havia ordenado. E eu acredito, irmãos, que a comunhão é uma prioridade de Deus. Que essa cobertura mútua, um cuidando do outro, um protegendo o coração do outro. Eu acho que a cobertura ela cobre. Noé tinha 3 filhos. Ele tomou uma baga um dia, acordou, né, o time dele perdeu. Aí ele tomou um porre. O filho que entrou sozinho saiu gritando, meu pai está nuzão lá dentro. E expôs o pai. Os outros 2 entraram de costa, cobrindo o pai. Eu aprendo aqui, deixa eu ser um pouquinho exagerado, um pouquinho místico, né? Porque eu gosto de ser místico também. A cobertura cobriu o pai. Porque a unidade cobre. Quando os 2 entraram juntos, eles entraram de costa cobrindo o pai. Às vezes o individualismo, irmãos, ele expõe muito a obra de Deus. Hoje nós estamos numa geração que cresce rápido, né? Meninos que infelizmente não fazem nem a cama que dormem e querem doutrinar o Brasil. Mas eu não culpo os nossos meninos, porque a culpa é nossa, é dos pais. Nós precisamos sentar com os nossos meninos e transferir para eles o que Deus nos deu. Então eu acredito muito que a geração que está vindo, ela tem que ouvir o que os pais estão dizendo. Mas os pais também têm que prestar atenção no que os filhos estão fazendo. Eu sou bisneto de crente. O meu bisavô ele tinha uma fazenda. O meu avô ele já tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, o meu bisavô plantava para comer, o meu filho pede para comer. Eu ligo, pai, posso pedir? Pede, meu filho. Ele compra para comer. Então quer dizer, a movimentação mudou, mas o fundamento não, gente. O fundamento é o mesmo. Deus ainda ama a unidade que protege o corpo
traz descanso, porque coisa boa é você ter um amigo quando você está mal, e você ter um amigo para ligar e dizer assim: cara, ora por mim aí, rapaz, hoje de vontade de bater na minha esposa. Ninguém diz amém, né? Glória a Deus. Como a mulher do Billy Graham falou isso, não foi? A senhora já pensou em divórcio? Ela disse: divórcio não, só em homicídio, né? Não precisei deixar eu precisei matar ele. Como é bom você ter um amigo para você ligar e dizer assim: cara, eu preciso de ajuda, velho. Hoje o cara me fechou no trânsito. Você acredita que eu tive vontade de bater no cara? Eu sei que isso não acontece com os irmãos, é só comigo mesmo. Eu acho que é isso. Se a gente vai andar em unidade, irmão, uma das coisas que precisam ser claras é o que nós pretendemos com isso. Até onde nós vamos chegar, porque isso tem que me trazer descanso. Eu tenho que ter segurança no que eu falo aqui. Eu preciso acreditar nessa roda. Porque se descanso não fosse importante, Deus não tratava como mandamento. Ele diz que é importante. O Deus que não se cansa, descansa e trata isso como mandamento. Nós precisamos achar um lugar que nos proteja, né? Porque só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua esposa e seu travesseiro. E nós precisamos de ajuda. A gente precisa contar as nossas mazelas, os nossos fantasmas. E a gente precisa ter um lugar para dizer assim: Demar, ora por mim, velho, eu estou mal, eu estou precisando de ajuda. O que houve, Luiz? Cara, eu estou irado. Esses dias domingo eu tive um problema no trânsito. O cara me fechou e xingou minha mãe. Minha mãe é tão legal, eu não deveria ter xingado minha mãe. E eu fiquei bravo, eu fui atrás dele. Você já era crente? Não, eu já era apóstolo. E aí a minha esposa olhou para mim e disse: o que você está fazendo? Eu digo: aleluia. Checa, tá lá. Aí a hora você fala em língua, né? E aí parei o carro, chorei, fui para casa. Liguei para um pastor e disse: cara, prega hoje no meu lugar, eu não estou legal. Por quê, pastor? Eu não estou legal, eu não sei, eu vou ter que achar por que eu estou ficando nervoso por qualquer coisa. Aí eu fui descobrir, era cansaço. Homens cansados, eles negociam valores. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Porque homens cansados não pensam. David Robson, um homem que ajudou a discipular o nosso coração, ele dizia uma coisa: que a unção não se manifesta num corpo cansado. E irmão, eu preciso de alguém para proteger meu coração. Assim como Moisés chamou Josué e disse: eu vou subir no monte e você desce lá, a vara de Deus vai estar na minha mão. Acho que é Êxodo capítulo 17, versículo 8 ou 8, está na Bíblia aí. E ele disse: a vara de Deus vai estar na minha mão. E aí, quando ele levantava a mão, Josué prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Josué perdia. Aí Arão e Ur perceberam que ele estava cansando, seguraram um de um lado e o outro de outro. E aquela equipe de adoradores, intercessores e proclamadores, eles ganharam aquela batalha. E a Bíblia diz que nós teríamos guerra contra Amaleque de geração em geração. E se você for estudar Amaleque, leia Deuteronômio 25, 17. Diz que Amaleque, eles ficavam escondidos nas areias para surpreender os que iam ficando para trás. Aqueles que iam distanciando do rebanho, eles iam ficando para trás. Porque quem vai ficando para trás, irmão, vai murmurando, vai endemonizando tudo. Tudo está errado, tudo está, né? Tudo está feio, tudo está errado. E Amaleque prevalecia. Eles pegavam os que iam ficando cansados, que murmuravam, que já não temiam a Deus. Porque um homem cansado, ele começa a falar mal de tudo. Tudo está errado. Ele não consegue celebrar em nada. Ele não consegue ter alegria. A gente acha que Deus nos odeia tanto que deu uma igreja para a gente cuidar. Deus quis nos castigar, Luiz. Hein, João? Deus quis nos castigar. Eu vou dar uma igreja para esse cara cuidar, para ver se ele... Não, a igreja é celebrativa, irmão. Nós temos que ser celebrativos, porque não tem coisa pior do que um homem doente com o microfone na mão, descarregando a sua alma em cima de um povo que não tem culpa disso. Então não permita, irmãos. Eu queria dar esse conselho para os irmãos. Eu sou um jovem pastor, né? Glória a Deus. Não permita que a expectativa das pessoas e a demanda das pessoas ditem o ritmo de Deus na sua vida.
E se nós vamos criar um lugar aqui, nós não podemos ter vergonha de chorar diante dos nossos irmãos e dizer: cara, eu estou fazendo uma coisa grande, eu preciso que alguém me ajude. E se nós vamos fazer algo que é mútuo, eu aprendi uma coisa. Eu sempre reclamava, às vezes eu via as pessoas pregando e as igrejas crescendo, e eu lá minguado, lá em Itajaí, num canto do Brasil. Eu dizia assim: Deus, eu prego melhor que esse cara, ele está falando nada a ver. Levanta eu, Jesus, eu sou legal. E o Senhor disse assim: Luiz, o fruto dá na estação própria. Resultado pode dar a qualquer momento, mas não é os seus resultados que me impressionam, é o seu fruto. Resultado depende das suas performances, fruto não, depende do seu coração. E eu disse: pois é, mas eu queria dar fruto. Ele disse: enquanto você não dá, celebra o fruto dos teus irmãos. Celebra com quem está dando certo. Se ele está crescendo, ajude a levantar as mãos deles. Porque isso é uma guerra, irmão, isso é um conjunto. Como diz John Maxwell, quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém cresce na vida sozinho. O céu é a comunidade de três. A oração que o Pai nos ensinou é: Pai, o pão, o pecado também é nosso. O problema também é nosso. A dificuldade também é nossa e a missão também é nossa. O céu é a comunidade de três. Quando Deus cria, a expressão do céu é: façamos. Façamos o homem, a nossa. Deus é plural. E eu acredito na pluralidade. Eu acredito que Deus levanta o indivíduo para promover o coletivo. Deus não tem negócio com a individualidade. Todo indivíduo que Deus levanta tem a ver com o outro. Então eu sempre digo lá para os nossos irmãos, os irmãos que são empresários, dizem: pastor, Deus está prosperando a minha vida. Eu digo: rapaz, vai orar para saber por quê. Porque Deus não tem um motivo para te dar dinheiro, a não ser que você seja provisão para quem não tem. Deus não tem um motivo para levantar seu ministério, a não ser que você seja voz para quem não tem. Deus não tem um motivo para fazer você grande, a não ser que você seja influência para quem não tem. Porque não tem a ver com você, meu irmão. Não tem a ver com você. O que Deus faz em nós, vai fazer através de nós. Nós vamos pregar onde nós fomos pregados. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu estou aqui porque eu creio no que está sendo feito aqui, nessa expressão coletiva. Então nós não podemos negociar valores. Nós precisamos santificar a Deus. E santificar a Deus, unidade, é uma prioridade. Santificar a vontade de Deus. Deus não precisa ser santo pela gente, mas santificar em Deus é andar em unidade. É priorizar o que Deus prioriza. E unidade não acontece aqui fora sem acontecer aqui dentro primeiro. O primeiro encontro de João Batista e Jesus foi no ventre. Quando as mulheres se encontraram, as mães se encontraram, as crianças saltaram. No próximo encontro que a Bíblia relata, já não foi mais o ventre que saltou, foi o céu que abriu. Então, se nós queremos abrir o céu do Brasil pela unidade, nós vamos ter que convergir primeiro aqui dentro. Eu preciso ter saudade de você. Eu preciso ter desejo de orar por você quando eu não te vejo. Eu preciso pedir para Deus: Deus, reparte o coração dos irmãos comigo. Quando o Fred tiver uma luta, o Senhor fala para mim: eu quero ajudar meu amigo. Deixa eu ter a sensibilidade de poder ajudá-lo. Quando o Chore tiver com um problema para resolver, que eu possa ser uma voz para ele. E para mim também: ó, Luiz, Deus está me mostrando que você está assim, assim, assim. Então, olha, é verdade mesmo. Então é isso, irmãos. Tá bom aqui, não tá? Nós vamos ouvir alguns irmãos e eu acredito que todo mundo tem a sua expressão para ministrar. E eu acho que mais do que exposição de palavras aqui, porque todo mundo é pastor, né, irmão? Tirar o microfone da mão dele depois é uma luta, você sabe, né? Todo mundo aqui tem o que dizer. Mas eu acho que mais do que dizer é transmitir. Nós não somos pregadores de informações. Nós fomos chamados para transmitir uma mensagem. As pessoas têm que querer o que nós carregamos. Eu não sou um pregador de informações. Eu às vezes vou para algum lugar e eu não me importo de falar, eu me importo de manifestar.
manifestar um coração, um desejo. Eu quero. Se Deus não quer meu serviço, senão Ele não dizia: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não pede o serviço. O serviço não impressiona Deus. O serviço, Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é só a expressão do nosso relacionamento. O trabalho é só o extrato da minha amizade. Porque é impossível estar com Ele e não se comprometer com o que Ele está fazendo. E uma das coisas que Ele está fazendo é celebrar a nossa unidade. Eu queria que você só baixasse um pouco sua cabeça aí e pedisse: Deus, me ajuda a achar esse lugar. Me ajuda a achar esse lugar de unidade, Senhor. Show! Sinto olhares, Senhor, Oh, Espírito Santo, dentro de mim, Espírito de Deus. nada encontrarás. Sim, Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém. Bom dia, irmãos. Esse dia é bom porque Deus é bom e é o dia do Senhor, não é? Você já abraçou as pessoas, agora dá um grande sorriso, como dizem em Moçambique, com todos os seus dentes. Dá um sorriso para a pessoa ao seu lado. Diga: como é bom você estar aqui. Como é bom a gente estar junto em comunhão. A Bíblia diz que isso é bom, é agradável, e diz que tem uma unção que desce só pelo fato da gente estar junto. Não é tanto que a gente está fazendo juntos, mas o fato de estarmos juntos, Deus já desce nessa comunhão. E para mim é uma honra estar aqui, participar disso. E eu creio que Deus está nisso e que isso tem futuro. Em nome de Jesus. Eu queria relatar um pouco uma experiência de maneira bem breve e rápida que eu e minha esposa tivemos na Ucrânia. Todos nós vimos as notícias dessa guerra, todos nós ficamos comovidos, principalmente vendo crianças despedindo dos seus pais, crianças em lágrimas, para embarcar num futuro totalmente incerto e difícil. E a tragédia muito dessa guerra foi que milhões de famílias foram separadas. Além de toda a tragédia que a guerra traz, porque a guerra não é boa para ninguém, para nenhum lado. E eu também estava comovido com as notícias, e um dia orando de manhã, orar é bom, né, irmãos? E eu como que vi pessoas da Ucrânia dizendo assim para mim: vem nos ajudar. E eu levantei chorando, fui até a sala, falei para minha esposa, Fernanda, nós vamos para a Ucrânia ajudá-los. E a Fernanda, minha esposa, ela já queria muitos anos ir para um lugar assim, ajudar as pessoas. Ela disse: vamos. Nós não tínhamos, isso era uma segunda-feira, não tínhamos nenhum contato na Ucrânia, nem na Polônia, apesar de que a gente tem ido em muitos países, em lugares muito difíceis, perigosos, lugares escuros, mas aonde Jesus tem manifestado o seu poder, sua graça, coisas incríveis, maravilhosas, milagres de Deus acontecem às vezes nos lugares mais difíceis, tenebrosos e escuros da terra. Mas a gente nunca tinha entrado num país em guerra. E nós não tínhamos contato nenhum nem na Ucrânia nem na Polônia. Isso era segunda. Na terça-feira conseguimos os primeiros contatos na Polônia. E um irmão falou para mim assim: vem que nós vamos te ajudar, nós levamos vocês nos lugares. No outro dia conseguimos contato com irmãos dentro da Ucrânia. E no outro dia Deus nos deu a provisão de toda a viagem.
de uma vez só. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é soberano, Deus é o Deus do impossível. Deus está pronto para fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida. Ele está aguardando a nossa obediência. E na sexta-feira, várias igrejas e irmãos se uniram conosco, começaram a fazer doações para nós irmos lá ajudar esses irmãos em necessidade. Uma semana depois, chegamos na Polônia. Já tinha mais de 3 milhões de refugiados no país. Já tinha mais de 7 milhões de pessoas que foram deslocadas dentro da Ucrânia, de uma região para outra, por causa da guerra. A população da Varsóvia, a capital da Polônia, tinha crescido 12% em apenas 2 semanas. Então, quando nós chegamos, nós já vimos aquela situação e fomos, em primeiro lugar, fomos na central de trens da Varsóvia, porque lá tinham muitos refugiados. E quando chegamos lá, é interessante, a gente dá um passo em obediência a Deus, Deus vai lá e aparece, não é? E a primeira oração nossa foi para Deus providenciar alguém para falar inglês, porque como é que nós íamos falar com os ucranianos? E dentro daquela central de trens, nós encontramos 2 jovens ucranianas que moravam nos Estados Unidos, que Deus falou para elas irem para lá ajudar, e elas, lógico, falavam inglês, e elas nos ajudaram lá em toda a conversa, em toda a ajuda que a gente pôde levar ali. E passamos a encontrar com pastores ucranianos. Só para a gente saber, a Ucrânia é o país com mais cristãos de toda a Europa, 12% de cristãos. É o país com mais cristãos. A Polônia tem 0,28% só de cristãos. E do que eu soube, informações assim de pessoas que vivem lá há muitos anos, tem 2 brasileiros lá, 2 pastores. E nós, temos essa palavra, nós somos um celeiro para o mundo, para as nações. Nós precisamos olhar para o leste europeu, nós precisamos orar pelo leste europeu, porque creio que Deus vai levantar pessoas para realmente enviar para lá, para fazer a obra de Deus. E então nós começamos a ter esses contatos, ouvir as histórias, ouvir os relatos, conhecer famílias, e é incrível, né, irmãos? A igreja de Jesus, ela está viva na terra, ela está viva. E as igrejas todas ajudando e hospedando os refugiados. A primeira igreja que nós somos é uma igreja de um pastor ucraniano, está há 7 anos na Polônia. Todo prédio da igreja é bem diferente da nossa realidade, não é? Os prédios são simples, são pequenos, são a maioria alugados, as igrejas sem muitos recursos, e o prédio todo da igreja cheio de refugiados, 60 e poucos refugiados, um banheiro. E as pessoas, assim, agradecidas. E quando nós entramos, eu e minha esposa, naquele lugar, subimos assim a escada, naquele frio da Polônia, quase debaixo de neve, e entramos e vimos aqueles refugiados todos juntos, e aquela conversa, e falando em ucraniano, e falando em polonês, e aquele monte de roupa, e aquele monte de sapato, e colchão para todo lado. A minha sensação foi essa, eu entrei dentro do filme. Só mudou a época, só mudou a estação, mas essas coisas de novo acontecendo. E lá também Deus providenciou uma ucraniana que falava inglês. E quando nós chegamos e dissemos, nós viemos aqui, é lógico que a gente não fez isso sozinho, muitas igrejas, irmãos de mais de 6 países aqui do Brasil se uniram a gente, fizeram doações, mas quando a gente falou que a gente estava ali para ajudar, era como jogar uma bomba de amor, assim, irmãos. Quando eu falei, olha, antes da gente começar a conversa, eu queria que sua esposa, pastor, saísse com a minha esposa, com esses 2 jovens, com essa irmã que fala ucraniano, que fala inglês, e que eles vão aí no mercado, compra tudo que vocês estão precisando. É que nem jogar uma bomba de amor, assim, irmãos. É que não uma bomba atômica de amor, aquele choro, nos ucranianos, nos refugiados, nos pastores. Palavras não custam nada. A Bíblia diz, nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, nós podemos pregar, ter mensagens maravilhosas, lindas, nós podemos ter muitas visualizações das nossas mensagens, mas as palavras são fáceis. É muito mais fácil pregar do que viver. Como o Luiz falou, né? Aqui está cheio de gente, pregador já pregou tudo. Mas nós precisamos viver, né, essa fé que nós temos e colocar em ação. E foi como jogar uma bomba de amor. E aí nós tínhamos contato com um irmão polonês, fomos para outra cidade, e eu tinha falado com a minha esposa, nós tínhamos combinado, tudo que a gente tem feito no ministério, nós temos feito juntos.
Então, nós decidimos que juntos nós íamos entrar na Ucrânia. E esse irmão, ele ficou de providenciar uma van para nós, que a gente ia encher de mantimento, de alimento, para entrar dentro da Ucrânia. Mas, quando reunimos com ele, ele disse, olha, a única coisa que aconteceu, não conseguimos van, porque não é toda que pode entrar, precisa de documentação, todas estão sendo usadas, você não vai ter. O pastor polonês estava comigo, ele falou assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu estava orando para vocês não irem, que é muito perigoso. Eu fiquei quieto na hora, mas depois falei, no particular, para a Fernanda, eu falei, Fernanda, nós vamos, porque Deus falou para a gente. Como? Eu não sei. Irmãos, é incrível, né? Como Deus faz. Você vai e Deus vai agindo, vai movendo, vai conectando, vai. E 3 dias depois estávamos em outra cidade, dentro de um prédio de uma igreja, reunido com uns pastores poloneses e ucranianos, tomando um café. E entra nessa cozinha um jovem, assim, aquele jovem com aqueles olhos, com aquele amor, com a face corada, né? E ele entrou, deu um beijo no pastor ucraniano, sentou, começou a tomar um café. Eu perguntei, quem é ele? Ele disse, é meu filho de criação. Ele passou aqui para tomar um café, ele está indo embora, só veio despedir. Eu falei, está indo para onde? Ele falou, está indo para a Ucrânia. Eu falei, como está indo para a Ucrânia? Ele tem um caminhão, ele é ucraniano, ele mora na Ucrânia, ele tem autorização do governo ucraniano para sair e entrar, porque os homens não podem sair, mas ele tem, porque ele leva mantimento para dentro do país. E aí eu virei para ele e falei, não, você é a resposta de Deus para nós. Você leva nós dois para a Ucrânia? Ele olhou com uma cara tipo assim, como é que eu vou levar esses dois, né, brasileiros para a Ucrânia, nessa situação toda? Demorou para responder, e aí a resposta que ele deu foi essa. Eu tenho 2 lugares para 2 pessoas no meu caminhão. Eu digo, então. E ele ainda falava inglês. Então, resumindo, esse jovem levou a gente, nós enchemos o caminhão de mantimentos, de alimentos, de suprimentos, e fomos para dentro da Ucrânia. Na véspera, encontrei um pastor polonês que fala português. Isso já é um milagre, né, irmão? O pastor polonês fala português. Ele disse que recebeu a língua portuguesa sobrenaturalmente. E fala mesmo, completamente português. E nessa noite a gente tinha ido na fronteira levar suprimentos para outros pastores, nós encontramos na fronteira, ucranianos. E ele disse para mim, eu sei que vocês estão indo amanhã, eu sei do risco, que vocês sabem do risco que vocês estão correndo, mas eu preciso dizer para vocês todo o risco que vocês estão correndo. E contou para nós mais coisas, mais perigos que a gente nem sabia que a gente iria passar. Ele disse, então, se isso acontecer, você precisa do meu telefone, você vai ter que fugir para o sul, você não vai conseguir ir de volta para a Polônia, porque tinha uma invasão que estava prestes a acontecer, que talvez aconteceria. E ele disse, eu vou monitorar você precisa do meu telefone. Então, eu cheguei lá no lugar que eu estava alojado, virei minha calça jeans do avesso, e escrevi o telefone do meu filho, da minha filha, o telefone desse pastor, e coloquei e fiquei pensando, olha as situações que às vezes você vai ver, você nunca vai imaginar, porque se tirar tudo, nosso passaporte, nossos cartões, nosso dinheiro, nós pelo menos temos um telefone. Mas o dia que nós entramos na Polônia, assim que na Ucrânia, nós cruzamos a fronteira, eu recebi uma mensagem desse pastor polonês. Hoje vai ser um dia calmo, eles estão negociando na Turquia, com o presidente da Turquia junto, vai ser um dia calmo. Você pode ir tranquilo. E incrível que nós chegamos lá, fomos recebidos pela igreja, dentro da Ucrânia, e quando eles me deram a oportunidade de falar, eu falei um poucos minutos, quando eu comecei a falar, irmãos, aquele choro na igreja inteira, porque eles diziam assim, se vocês vieram de tão longe nos ajudar, para nós isso é um sinal de que Deus está olhando por nós, de que Deus nos ama. E qual foi o que eu falei para eles? Falei sobre amor, falei sobre a igreja, sobre a unidade da igreja. Falei, tem uma igreja no Brasil que está orando por vocês, tem uma igreja no Brasil que ajudou, tem igreja em outras nações que ajudaram. E esses irmãos, essa igreja, eles tinham uma reforma, um prédio como esse, um pouco maior. Eles tinham uma reforma, quando começou a guerra, eles pararam a reforma, pegaram todo o dinheiro e estão ajudando os refugiados. Embaixo tem um porão, eles alojam todos os refugiados. Eles conseguiram 2 ônibus, que não é deles, mas conseguiram emprestado, e um caminhão. Toda semana eles vão lá dentro dos bombardeios, onde está tendo bombardeio, com os 2 ônibus vazios, com o caminhão cheio de alimento, deixam o alimento e voltam com o ônibus cheio de pessoas, principalmente idosos, que precisam sair desses lugares. Eles alojam na igreja, irmãos, e muitas igrejas de muitos países unidas. Então, Deus está movendo, Deus está fazendo coisas. E para terminar, o que está acontecendo? Os ucranianos estão indo para toda a Europa, principalmente para a Europa, eles não querem ir para longe. Esses refugiados estão se espalhando por toda a Europa. E eles
tem muitos cristãos entre eles. E o que eles estão fazendo? Eles estão pregando a palavra. Daqui a um ano, eles vão aprender a língua dos países que eles sabem, e eles vão começar a pregar. Você sabe que um dos desafios missionários para nós, igreja, é a Europa, que passou um processo reverso do Brasil, mas Deus está movendo, Deus tem propósitos, e os ucranianos, todos refugiados, estão dentro das igrejas, e todo dia tem culto, todo dia tem reunião de oração. Então os não cristãos ucranianos estão se convertendo aos milhares dentro das igrejas. E, irmãos, eu vi uma coisa que nunca vi na minha vida. Eu vi pessoas orando, ajoelhados, chorando, cristãos e não cristãos orando juntos, clamando a Deus. E isso está acontecendo, está movendo, e eles estão pedindo ajuda no sentido de que precisam de gente, porque muitas igrejas vão precisar ser plantadas com isso, com todo esse mover, com todo esse movimento, e eles estão clamando por ajuda. Conseguimos contato lá dentro da Ucrânia, e continuamos enviando ajuda, enviando alimento, enviando para famílias, para igrejas que alojam refugiados e assim por diante. E Deus tem um mover nisso, o dedo de Deus faz coisa boa no meio do caos. No meio do caos, Deus não abandona, Deus está lá fazendo, movendo, fazendo coisas que às vezes a gente nem tem, talvez, notícia, mas Deus está movendo de uma maneira incrível, e nós podemos nos envolver de muitas maneiras. E eu creio que o Brasil tem muito para dar, para oferecer, para distribuir à igreja brasileira, não é? E nós precisamos estar atentos para isso, em nome de Jesus. Na Polônia, existe muito alcoolismo, muita violência doméstica, muita divisão de família, muito divórcio, muita violência urbana. O pastor que está lá, brasileiro, há 21 anos, ele já foi espancado muitas vezes pregando. Espancado mesmo, agredido, espancado, colocado fora, expulso. Mas Deus, existe um peso no ar, né? Ainda tem aquele resquício do comunismo soviético no país, essa coisa toda, mas Deus está agindo, está movendo, e também está movendo dentro da Rússia. Amém? E Deus quer realmente nos usar. Que Deus abençoe os irmãos. É muita alegria. Queridos, eu estou aqui, estava dizendo para o pastor Chore, só queria ouvir. Eu estou aqui representando o bispo Rodovalho. Nós estamos começando o nosso evento em Campo Grande hoje à noite, então ele e o bispo Cirino foram para Campo Grande. Que testemunho, pastor, obrigado, viu? Estou aqui até sem saber o que falar, porque nós temos vivido um conforto tremendo, né? Temos vivido uma mordomia de Deus. Eu nasci no Mato Grosso do Sul. Com 14 anos eu mudei para o Rio de Janeiro, fazer faculdade lá. Tem alguém do Rio aqui, né? Fazer faculdade lá e colegial, naquela época colegial, depois faculdade. E tinha o meu sonho de ser um profissional. Eu sou engenheiro de formação. Quando me formei, voltei para a minha terra. E em 86, eu conheci o pastor Cirino, na época, uma igreja, comunidade que tinha ali em Campo Grande. E trabalhava numa empresa de petróleo e comecei a congregar nessa igreja. Interessante que eu e minha esposa, carioca, nós nunca imaginávamos nos envolvermos com a obra de Deus, servir a Deus na obra. O objetivo era outro, né? A gente tem, quando você faz uma faculdade na área técnica, você foca nisso e pensa que vai. Mas quando eu comecei a ser ministrado na época, pastor Cirino e pastora Vânia, eles me mostraram que nós temos duas conversões, né? A primeira a Cristo. Eu me converti numa comunidade chamada S8, no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui conhece, do pastor Jeremias Fontes. Me converti lá em 83. Tive uma experiência tremenda com eles. Em 85 casei e voltei para o Mato Grosso do Sul, já profissional, já trabalhando. E conheci o Cirino, e o Cirino começou a me ministrar algo que eu não entendia. Eu achava que servir a Deus era tudo que eu deveria fazer. E eu descobri com ele, né?
esse amor pela igreja, essa paixão pela obra de Deus. Mas no meu coração, amarrando toda a possibilidade de ser pastor. Deus me livre, Deus me guarde, não queria de jeito nenhum. E Deus é interessante, né? O Senhor foi me envolvendo. Em 86, eu recebi uma visita lá na igreja do Miguel Piper. E o Miguel Piper, nós estávamos num grupo assim, num pequeno retiro. E ele, no meio de todo mundo, ele estava ali, ele tinha uma unção de profeta, né? Ele virou para a gente, para eu e minha esposa, e disse: vocês são presbíteros. Eu nem sabia o que era aquilo. Presbítero? Para mim, presbítero era coisa da Assembleia, da presbiteriana. E ele, Deus também, aí deu uma profecia. E naquele dia eu percebi que Deus tinha mais para a minha vida. Deus tinha algo diferente do que eu havia imaginado. E em 92 eu fui ungido pastor. Fazem 30 anos agora em agosto. E em 94 o Cirino muda para Curitiba e me convida para ir para lá. Eu disse: olha, Deus tem que falar com a minha esposa. Que eu tinha um baita do emprego, tinha um conforto tremendo, ganhava bem. Alguém falou que vai ganhar muito mal. Exatamente o que aconteceu. E em 94 mudei para Curitiba, fiquei ali 5 anos desenvolvendo aquela obra ali. Ali que eu conheci o pastor Levi de longe, nunca encostei nele. Eu ia no conselho de pastores lá, eu era pastor auxiliar do Cirino ali. E em 98, aí eu já estava completamente apaixonado pela obra de Deus, me tornei um apaixonado, eu larguei minha profissão em 94. E já desde 2003 estou aqui em São Paulo, servindo a Deus, e quero dizer para vocês que eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu pastorei uma igreja em Santana, minha esposa pastoreia uma igreja em Moema. A gente fez essa multiplicação lá em casa, porque meu filho, meu terceiro filho, ele casou e ele vai ser ungido pastor agora em julho, aqui no Ibirapuera. Se Deus quiser, ele vai ser ungido pastor, e ele está assumindo a igreja de Moema, e minha esposa está ali ajudando ele. E eu estou na Zona Norte com meu filho caçula, que vai ser ungido diácono agora em julho. E toda a minha casa é apaixonada pela obra do Senhor. E eu creio no seguinte, sabe, queridos, eu deixei a engenharia há muito tempo, apesar de eu ter meu CREA até hoje, mas não sei por que eu tenho esse CREA, não uso para mais nada. De lembrança, exatamente. Mas hoje eu quero dizer para vocês que eu estou constrangido aqui, ouvindo o testemunho do pastor Fred. A gente pensa que faz alguma coisa para Deus, mas eu acho que eu sou um devedor. Eu me sinto profundamente devedor à obra de Deus. E, sabe, queridos, eu tenho percebido e me incomodado muito, muito me incomodado de ver a necessidade que nós temos de pregar o evangelho genuíno. O evangelho puro, o evangelho da palavra de Deus, o evangelho pregado por Jesus Cristo. E porque o grande alerta que o Senhor nos deu, Mateus 24, o aviso que Jesus nos deu era a ação do engano que iria assolar a igreja. Eu tenho orado muito ao Senhor para perguntar: Deus, como é que nós vamos proteger nossos jovens? A igreja que eu pastoreio tem 70% é jovem, 30% de pessoas mais madurinhas, né? E nós temos uma prática de adoração, né? Eu fui dirigente de louvor, aprendi com o mestre Bené, lá na década de 80, misericórdia, a gente está ficando velho, né, Bené? Né? Quando ele me conheceu, eu era dirigente de louvor lá em Campo Grande. Eu dirigia louvor lá na igreja do Cirino. E eu sou apaixonado pela adoração. Então eu tenho levado os jovens da nossa igreja, aqui em Santana, em São Paulo, a uma experiência de profunda adoração na presença de Deus.
Eu tenho visto algo que eu sonhei há muitos anos. Eu tenho visto jovens de 15, 13, 14, 12 anos ajoelhados, chorando na presença de Deus. Isso me apaixona, isso me encanta, isso me energiza. E esse ano eu faço 62 anos de idade, não parece, né? Estou começando bem. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero servir muito mais tempo o meu Senhor. Eu estou aqui para aprender com vocês, né? Eu estou aqui numa escola, estou vendo aqui pessoas que eu admiro há muitos anos. Pastor Carlos Alberto Bezerra, que prazer. Pastor Tomás Wilkes, disse para ele que eu conheci ele em 87, né? Lá em Goiânia, num seminário de casais. E eu estou aqui para aprender com vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Graça e paz, irmãos. Eu estou quase sem voz, vindo de 3 cidades e falando a 2 encontros de pastores e demais ministros evangélicos no Nordeste de Minas Gerais. Você, Carlos Alberto, bem-vindo. E amanhã de manhã falando para ministros evangélicos, pastores do Conselho de Santos, para aquela região outra vez. Que bom te ver, que bom te ver. Bons amigos de tanto tempo. Ex-colega de curso de graduação. Irmão do pastor Schultz. Que bom, irmãos, estar aqui. Na verdade, ouvindo ontem à noite os meus colegas, o meu sentimento era assim: Senhor, cada um que fale terá uma palavra ao meu coração. O desejo da minha vida ontem, numa noite maravilhosa, foi estar sentado e não analisando sermão de ninguém, sotaque de ninguém. Mas o que tu tens para mim? Que palavra há para a minha vida? Em especial pela proposta da mútua cobertura. Eu estava há 30 dias pregando na Europa, a pedido daqueles nacionais, para trabalhar a questão da volta ao crescimento. E disse para eles que a grande questão deles não era a volta ao crescimento, era começar crescendo. Ou nós entramos nos trilhos de Deus, ou nós vivemos pseudo-crescimentos. O crescimento verdadeiro da Igreja de Jesus tem que ser com base não em metodologia humana, mas no encontro de cada servo dele com o propósito para o qual ele nos fez e nos espera. E Deus fez uma revolução, e muita gente da Ucrânia chegando em Portugal, naquela região de Coimbra, onde estávamos pregando, Porto também, Braga, aí muita gente, tem muitos parentes por ali. E como disse agora há pouquinho, nosso amigão, Papai do Céu, está usando essa gente de 12% de evangélicos em um país muito ortodoxo, que é a Ucrânia, para sensibilizar o povo da Europa, que é mais pós-cristão do que não cristão. Não cristão é bom para a gente pregar e ganhar para Jesus. Pós-cristão diz assim: não fale, não quero ouvir, não deu certo para os nossos avós, não deu certo para os nossos pais, também não dará certo para nós. Que drama vive a Europa. E Luiz Hermínio falava que alguém dá vontade de matar outro ou sair dessa vida quando percebe que algumas coisas estão difíceis, complicadas, pelas quais todos nós passamos. E eu lembrei de uma história de uma senhora que o homem pergunta: você é casada? Ela diz sim. E quantos filhos? Ela diz: não deu tempo, é o 4º casamento, todos muito próximos um do outro. Mas 4 casamentos? Ela disse sim. Mas o que houve? Divórcios? Ela disse não. Na verdade, os 3 faleceram. Meus sentimentos. Tá, obrigado. O primeiro faleceu de quê? Ela disse: ele cometeu suicídio. Puxa vida. E o segundo? O primeiro morreu de quê? Enforcamento. E o segundo, ela disse, infelizmente, da mesma forma, enforcamento.
E ele ficou com vergonha de perguntar o terceiro, até com medo. E o terceiro? Ela disse, também enforcamento. Ele também morreu. Agora ele encontrou coragem de perguntar ao quarto se ele não teve medo de casar com ela. E esse com o qual a senhora está casada? Ela disse, pois é, estamos bem. E a senhora tem medo que ele também queira enforcamento? Ele falou, eu já coloquei 2 vezes a corda no pescoço, mas ele tirou. É ruim, hein? Eu quero viver e cumprir na minha vida o propósito de Deus. Amém? Quero viver e quero ver o outro também vivo e sendo ganho para Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, eu estou imaginando o propósito da comunhão mútua, da bênção, da cobertura mútua. E pastor Shuri disse ali, grave a mensagem para nós. Pastor Thomas dirigiu aquele encontro pela internet, gravei de lá, enviei de lá, de Portugal, há uns 20 dias, mais ou menos. Um texto de Paulo que me impressiona sobremaneira o sentimento de Deus com relação ao propósito dele, do povo dele na terra, está para a carta pessoal de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 14. E Paulo diz assim, irmãos e amigos, escrevo-te, provérbio sujeito ao culto, Timóteo, estas coisas, embora espere e ver-te breve. Mas no caso de eu demorar, saiba você como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e que é a coluna e é o fundamento da verdade. Como se comportar no oikos de Deus. Interessante porque quando Jesus veio ao mundo, ele escolhe 12 e tem essa bênção dessa faculdade de 3 anos para ensinar os caras tão diferentes uns dos outros, que a proposta dele respeitava também o propósito original de Deus, fazendo-nos diferentes uns dos outros. Nenhum de vocês que me ouve agora e que os ouço maravilhado, embevecido, alimentado, é igual ao outro. Aprove a Deus querermos assim. Imagine se fosse hoje Jesus com a proposta do oikos, de família. Eu diria, família não é gente igual. Quem tem 3, 4 filhos são diferentes, mas são família. E um é cordato, beijoqueiro e amigo, o outro é sisudo, mas são irmãos. Nós somos família. Aqui eu vejo pessoas bem resolvidas, pessoas mal resolvidas, possivelmente pessoas mais ou menos resolvidas, mas nós somos família. O resgate da unidade dá-se na medida em que nós respeitamos essa unidade na diversidade. Que coisa boa saber que Jesus não fez, evidentemente, batista, que vai surgir oficialmente no século XVII, 1619, nem presbiterianos ou calvinistas que vão nascer no final do século XVI, nem metodistas, que nascem com John Wesley e Charles, seu irmão, mas também com outra proposta, e nem fez qualquer tipo de denominação pentecostal, neopentecostal. Ele fez família, a igreja dele. Nós, por vaidade pessoal, do personalismo de líderes, fechamos-nos em nossos casulos, donos da verdade. Glória a Deus que muitos desses donos já partiram e foram para o céu, mas deixaram, dentre tantos benefícios, o malefício da separação dos donos da verdade. Olhe para vocês aqui e louvo a Deus porque nós somos, como disse Luiz Arbínio, um grupo pequeno, mas certamente um grupo que Deus pode usar para virar o mundo de cabeça para baixo. E o faremos à medida em que nós não nos estribemos em determinadas doutrinas que nos separam, mas nos unamos naquilo que nos une. Isso é o que estamos fazendo aqui. A cada segundo, cada pessoa que fala, como ontem, abençoando-me sobre a maneira vida, como hoje pela manhã, eu penso, estamos nos unindo naquilo que nos une. E sabe o que nos une? Jesus Cristo.
Sabe o que nos une? A cruz de Jesus. Sabe o que nos une? A certeza absoluta que vivemos para Jesus. E se morremos com Ele, viveremos eternamente. E aí nós temos a mensagem que psicologia não tem, que psicanálise não tem, que sociologia não tem, que antropologia não tem, que filosofia não tem. A mensagem da paz enquanto vivemos aqui, apesar de, e da alegria, da certeza eterna da vida com Jesus, que Paulo vai dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele fala assim: Timóteo, vocês são oikos. Se eu demorar, comecem a falar isso. Oikos, são família. Aproximem-se, queiram-se. E o exemplo de Paulo está em Jesus. Se Jesus vivesse hoje com esse sentimento de oikos, de família, e houvesse de chamar 12 pessoas, certamente 12 poderiam estar nessa roda aqui. E na hora que Ele nos chama hoje, com todos os meios de comunicação que nós temos, eu acho que Jesus diria assim: tragam o pessoal para comunicar isso pela internet. Eu quero ver essa mensagem agora no YouTube, porque eu creio nela. E ela terá de ser abrangente o quanto é também inclusivo e acolhedor o ministério do Evangelho de Jesus. Imagine que hoje Jesus colocaria à disposição dele o Facebook, estaria à disposição dele o WhatsApp, estaria diante dele os canais dizendo: pode gravar. Como antes de ontem, Shuri dizia para mim: ele fala, mas eu não ouvia. Fiquei preso numa live que deu antes de ontem para o pessoal da igreja dele na área de eclesiologia, que é uma cadeira minha de muitos anos. Então ele diria: quem são vocês? Rede Globo, eu estou vendo aí. Você, Record. E você? E assim, todos estariam ali. Ele diria assim: passei 12 horas orando, porque a Bíblia diz que após orar uma noite, apresenta os seus discípulos. Número 1, Judas. Ninguém aqui o chamaria, mas Jesus é movido pelo diverso. Ele quem crê na recuperação do homem, que você crê também. O outro, Pedro. Poucos chamariam Pedro. Explosivo, intempestivo, muitas vezes impensado no agir, movido pela predominância do temperamento, extremamente colérico. Mas assim Deus fez com você. Nenhum de nós é pastor que não possa ouvir o outro. Nenhum de nós é líder que não possa ser abençoado pelo outro. Nenhum de nós sabe que não possa ouvir o outro e aprender do outro. Primeiro, para que nós tenhamos um povo unido, precisamos ter líderes unidos. Nós somos esses 12 que Ele chama, diferentes, e que nos damos as mãos para uma obra belíssima, que eu creio, maior que a cobertura, é a cobertura mútua. Porque se somos diferentes, significa que eu não tenho poder sobre você, mas que ministramos-nos um ao outro. Aqui sim, porque na cobertura por cobertura, eu corro o risco de, no momento mal com a família, mal com a predominância do meu temperamento, descuidado, mal financeiramente, mal comigo mesmo em tantas áreas, como disse o nosso colega Luiz, que fala: meu colega hoje vai pregar, eu não prego, você prega em meu lugar, não estou bem. E muitos na cobertura têm se valido de momentos difíceis para a ministração infeliz apenas do apoderamento ou do empoderamento humano. Na cobertura mútua, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós derrubamos as últimas fronteiras que nos separam, caminhando agora para a volta de Jesus. A guerra da Ucrânia não é em vão no seu unilateralismo. O momento que vivemos de pestes, pandemia após pós-pandemia, não é em vão. Abramos-nos corações e olhos para entender que vivemos um momento estratégico do processo da volta de Jesus. O controle da natalidade no mundo inteiro não é em vão. É o único caminho através do qual Jesus voltará. Porque quando todos ouvirem, Ele terá de ter um controle dessa natalidade, para que todos ouçam. E quando todos ouvirem, então virá o fim. As famílias pensando mais antes de ter filho, e tendo mais um bem programado, ou 2 bem pensado, eles não imaginam, estão dentro de um processo da ação de Deus para o momento da história em que nós vivemos. Somos família. E como família, oikos, nada nos deve separar. É unidos em Jesus que
queremos fazer como Jesus fez. Juntos nos barcos da vida. Juntos nas estradas da vida. Juntos nas ministrações da palavra. Juntos pescando. Juntos andando. Juntos caminhando. Juntos ajudando-nos, apoiando-nos uns aos outros. Porque nós somos família. Muitas vezes o ministério pastoral é feito um emprego. Jamais serei contra o fato de que nós precisamos ser mantidos por Ele, e tanto mais mantidos integralmente, melhor, para que nós usemos o tempo inteiro para a vocação e para a consciência da obra de Deus no mundo. Mas se nós perdemos de vista, como disse Paulo, que Deus tem-nos por fiéis, pondo-nos no ministério, faremos da nossa obra de igreja local um gueto sem a aprovação de Deus. A minha igreja não é um gueto em que me circunscreva. A minha igreja nem a sua é um gueto em que você se feche. Nós somos o Senhor, e você e eu passaremos, e a obra dele vai continuar com outros. Lamento profundamente como no 4º século veio uma igreja instaurada e levou o 5º século, 6º, 7º, 8º, até os anos 1000, um cristianismo tão ruim que era chamado de Idade das Trevas, que era para ser luz. Glorifica a Deus nos anos 1300, quando John Wycliffe quis trazer de volta o sentimento bíblico para essa igreja, que não é de grupos, mas é do Senhor, expressa na diversidade. Mas ele morre e sequer consegue terminar a tradução do grego e do hebraico, e também do latim, do texto do Novo Testamento. 100 anos depois, Deus levou John Huss, desculpe. Louva a Deus por tudo que ele quis, foi morto pelo que ele quis, a unidade da igreja. Uma vez eu fui a Praga com minha esposa e fiz todo um programa antes de ir para conhecer detalhes da pregação, documentos da pregação daquele presidente da Universidade de Praga, hoje a República Tcheca. Há coisas incríveis, dentre elas que o povo de Deus ou é unido ou a sua pregação não alcança corações. Jamais chegará lá se nós somos divididos ou movidos por interesses pessoais ou denominacionais. Ele morre, como nós sabemos, na fogueira na Alemanha, pela própria igreja chamada cristã dominante à época. Estou falando do início de 1400. A caminhada é muito louca e longa de pessoas que dão a vida por uma bandeira que tem de ser desfraudada hoje, está sendo aqui e foi ontem à noite. Por isso eu oro, você ora. Luiz começa a palavra hoje aqui para nós dizendo assim, vão cuidar de outras áreas e nós cuidaremos da oração e da palavra. Se nós cuidamos da oração e da palavra, certamente nós nos abriremos para fora desse casulo e pensaremos muito mais na obra de Jesus que Ele quer fazer nesse momento histórico. Não sei quantos leem os documentos da Leadership Network e coloca para os anos 2020 e 2030 tristes tendências. Reflitam, tendência é diferente do modismo. A moda vem e passa. A tendência, ela vai esmagando e ficando. E dentre elas é a igreja ser tida na Europa e já na América do Norte e já Canadá, Estados Unidos em especial, na América do Sul e já muito também na Ásia. A igreja da Coreia está estagnada e começa agora um processo de declínio. A tendência é sermos um povo que fala muito e pouco explica a vida. Esse é o texto da Leadership Network. Para os próximos 25 anos, a igreja de Jesus, nos grandes países missionários, será tida como fala muito, mas explica pouco a vida. Chamados de escorregadios. Qual é o grande caminho nosso? Voltarmos a ser oikos. Andar junto. Somos família. Caminhar junto. Ministérios como Deus queira. Glória a Deus pelos movimentos de reforma do século XVI. Glória a Deus. Vão surgir tuas denominações, minhas denominações, mas Jesus antecede. Jesus precede. E a pregação da unidade é dele. Ele fala, Pai, para que o mundo saiba que tu me enviaste
e que nós somos um, que eles sejam um entre eles mesmos. E a igreja cristã nasce nesse espírito. Atos 2 e tinham tudo em comum, como um. Celebremos isso aqui. Derribemos as fronteiras. Amém? Celebremos, nós somos um. Oremos por isso. Toda madrugadinha eu estou orando pelos meus colegas. Hoje pela manhã, 4 e pouco, escrevi pastor Shuri, minha oração, louvando por ontem e orando por hoje. Para colegas que eu posso ter enviado mensagem de oração. Ou nós voltamos ao caminho bíblico do poder de Deus na tua vida, na minha vida. Ou nós fazemos leitura da história para que extraiamos lições. Ou nós fundamentamos a nossa pregação e vida, a igreja, para ter visão do futuro que Deus quer para nós. Ou nós poderemos correr o risco de ter tido uma noite tão linda ontem, profética, e um dia tão lindo hoje, como estamos vendo aqui, e daqui a 2, 3 dias não temos consciência dos próximos passos. Que o Espírito nos acorde. Paulo já tinha essa sensação e disse: Timóteo, caso eu demore, saibam que vocês precisam ser oikos. Não deixe que as diferenças separem, mas que nós a todos nos unamos, dando-nos as mãos. Ele vai usar a palavra oikos, que é gente, pessoas, ministérios, vidas. Nesse momento, eu olho para vocês e não vejo nenhuma denominação. Como um dia no céu, não veremos nenhuma placa. Lá teremos apenas homens lavados no sangue do Cordeiro, crendo na mensagem do Evangelho, que é para alcançar todos, para que todo aquele que nele crê. E o faremos unindo-nos naquele que nos une, para pregar e fazer essa igreja crescer nesse final. Nós temos a mensagem, nós temos a palavra, nós temos o poder de Deus. E Jesus, quando juntou os discípulos, os 12, e começou a caminhar, é como se ele dissesse: eu tenho 3 coisas para vocês. Uma, olhem para mim e vejam o poder que não existe mediano, somente mediano lá fora. Quero que vocês vivam esse poder. Olhem para mim. 3 anos de escola prática para que eles pudessem ter ministérios poderosos. 2, olhem para mim. Desenvolvam a fé, que não há encanto nenhum. Toda a fé lá fora é mediana. Olhem para mim e sejam esses homens que eu sonho nessa escola de 3 anos. E a terceira coisa, olhem para nós mesmos, na comunidade que nós estamos construindo em 3 anos. Comunidade, tudo em comum. E aí dormiam juntos, acordavam juntos, pregavam juntos, choravam juntos, viviam os milagres de Jesus juntos. E quando termina tudo aquilo que Pedro começa a pregar o primeiro sermão, logo ele sai lá para o templo de Jerusalém, e um cara pede uma esmolinha lá, a porta a esmolar, e ele diz: eu não tenho prata com a esfinge do imperador, e nem ouro. Agora, o que eu tenho do Pentecostes, da graça, do poder, do dunamis, isso te dou. Levanta-te e anda. Uma igreja poderosa, que tem de se reencontrar com esse poder, e tanto mais se reencontrará, quanto mais derribemos as fronteiras e sejamos um no Senhor. Que Deus abençoe a continuação da visão da cobertura mútua. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Que tempo precioso estamos tendo aqui, né? Eu quero trazer uma rápida apresentação aqui do nosso trabalho e compartilhar alguma coisa que Deus colocou em meu coração. Falei com o pastor Shuri, ele disse: olha, pode ficar bem livre, bem à vontade aí, né? A minha caminhada aí teve início em 78, uma conversão maravilhosa, quando o Senhor me tirou das drogas, dentro da Batista Renovada, e 2 literaturas provocaram a revolução na minha vida. Caiu nas minhas mãos um livreto lá, Patrola de Deus, e depois A Vida Cristã Normal, de Otmani, que foi uma verdadeira revolução. A Patrola de Deus em minhas mãos através da família Walker, isso aí em 79. Eu nunca esqueço como se fosse hoje. Recebo na minha casa um aerograma do Christopher Walker, convidando para uma reunião lá na Rua Camões. Era o começo da CCC, ainda na casa, né, do Ari, e ali, puxa, foi uma revolução tremenda.
Eu brinquei com o pastor Tomás há pouco. O nosso caso é um caso de amor antigo, né, pastor? Porque tivemos muitas experiências maravilhosas juntos, tanto com ele como com o pastor Miguel, o núcleo de comunhão pastoral em Curitiba, que hoje funciona a todo vapor. Nós começamos juntos, né? Eram as primeiras sementes de unidade na cidade. Foi um tempo muito bom. E durante uma época, Deus permitiu a gente ir viver um tempo em Assunção, no Paraguai. E ali aconteceu algo muito tremendo. Durante o tempo que vivi ali, toda segunda-feira a gente tinha uma reunião do Jack Schisler, nos ministrava. Ficávamos basicamente ali o dia inteiro junto, numa comunhão de pastores. E eu nunca esqueço uma manhã que foi diferente de todas. Com aquela mãozona dele americano, botou na minha cabeça e trouxe uma palavra profética dizendo: olha, hoje você dá água a beber algumas pessoas de um poço emprestado, mas chegarão dias que você vai abrir o teu poço e desse poço muitas pessoas beberão. Aí passou o tempo, o Joás Garcia trouxe também, o pastor Joás Garcia estava começando seu ministério, trouxe uma palavra profética dentro do mesmo sentido. Passou-se algum tempo, foi a Curitiba, uma companhia profética, junto com o apóstolo e profeta Ernesto Gentili, confirmou a mesma palavra. E isso se cumpriu literalmente. Do ano de 2008 em diante, o Senhor nos levou aí a 30 e poucas nações em 4 continentes, se cumprindo realmente essa palavra. Nós acompanhamos todo o início do processo de restauração da igreja, porque em 79 já ali foi uma porta que se abriu, a gente se envolveu completamente, era o início das primeiras comunidades, então temos caminhado nisso. E é muito bom rever aqui antigos amigos, como diz alguns aqui, os dinossauros, né? Onde tivemos um tempo maravilhoso ali de conversa com Haroldo Walker, foi um tempo muito bom. Quando chegou a lista aqui dos participantes da cobertura mútua, puxa, que bênção, pessoas antigas, a gente poder reencontrar novamente. Eu faço parte também do CAB, que é o Conselho de Apóstolos Brasileiros, né? Estamos aí em 25 ministérios, fomos ungidos em 2006, numa conferência chamada Líder que Transforma, foi cedido lá o templo da Sara Nossa Terra, em Brasília, e nessa conferência o João Staub também foi ungido na mesma época. Tem um outro irmão que faz parte aqui, também do Cobertura Mútua do Rio de Janeiro, o Renan Santiago, foi ungido como apóstolo no mesmo dia. Então nós temos trabalhado dessa maneira. E é bom rever velhos amigos aqui, Feda, né? O Cacá e a Cíntia, conheci eles solteiros ainda, senão estão ficando velhinhos, né? Lá na igreja do pai do Cacá, Samuel de Souza, em Londrina. São tempos que realmente marcaram a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial. E que bom estarmos voltando então às experiências, né? E eu quero rapidamente também compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Nós tivemos muito tempo envolvidos com plantação de igreja e depois então fundamos o MAPEV, que é um Ministério de Apoio ao Corpo de Cristo. Nós temos diversos seminários. Os 2 pontos fortes desses seminários é o SILCE, que nós temos em Curitiba, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura Interior. Já estamos indo aí para 24 anos, muitas pessoas já passaram aí por esse Seminário de Libertação e Cura Interior. Aí nós temos também o CMFL, que é um curso para formar libertadores. Neuza Itioca sempre nos deu um apoio muito grande, a gente tem um relacionamento muito grande com o ministério dela, até o dia de hoje. E agora, um pouquinho antes da pandemia, em 2017, o Senhor nos deu uma direção para plantar uma igreja em Curitiba. Depois de muitos anos sem plantar igrejas, o Espírito Santo nos impulsiona para isso. Começamos então numa garagem, logo fomos a um hotel, e em 2019 formalizamos realmente como igreja, e nós estamos ali no Batel, 2 quadras ali da PIB, né? Somos vizinhos ali do Pascoal Piragini, e Deus tem sido gracioso, tem abençoado, tem sido um tempo muito tremendo. Então, como foi deixado um tempo livre aqui para mim, eu só quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado em meu coração aí,
nos últimos meses, em cima do Salmo 133. Nós estamos aqui num tempo de comunhão, essa cobertura mútua, é uma comunhão ministerial, isso é muito importante. Uma das coisas que eu vejo que o Espírito Santo está formando, isso em toda a terra, até nos países que temos passado, Deus está gerando conexões e redes. E mais do que nunca entendemos que precisamos sim um dos outros. E eu só quero deixar alguns pensamentos aqui em cima do Salmo 133, é bem curtinho, né? Vamos ler isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amados, o Espírito Santo tem falado algumas coisas muito fortes aqui nesse salmo ao meu coração. O poder que pode vir da nossa caminhada junto, a nossa comunhão, a nossa unidade. E são alguns valores aqui que nós realmente temos que preservar. Primeira coisa que eu vejo aqui, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão e unidade alegra o coração de Deus. Se o texto diz que traz alegria ao coração de Deus, logicamente a desunião, a divisão traz o quê? É desagradável ao coração de Deus. Nós já estamos convencidos, pelo menos aqueles ministérios que trabalham mais fortemente no campo da guerra espiritual, principalmente focalizando conquista de cidade, conquista de território, já estamos convencidos sim, que o que vem fortalecer principado numa cidade, numa região, é o pecado da divisão. Alimenta os principados realmente, porque é algo que desagrada o coração de Deus. E eu vejo que há uma unção tão tremenda que Deus tem trazido nesses dias, uma unção realmente de unidade, de comunhão. Agora, simplesmente ajuntamento ainda não é unidade, não é isso que Deus quer. Eu creio que é um ajuntamento, mas com compromisso. E eu entendo que temos compromisso. A partir do momento, então, que o pastor Tomás colocou a questão da cobertura mútua, nos convidou para fazer parte, eu entendi perfeitamente que estava entrando num relacionamento de compromisso. Não simplesmente se encontrar de vez em quando, mas estamos comprometidos uns com os outros. E o Salmo 133 deixa isso bem claro. Um outro valor que eu encontro aqui, que há um poder que é liberado nessa comunhão, nessa unidade, porque diz que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, depois vem sobre a barba e sobre as vestes, né? Então vejo claramente que fala de unção, fala de poder. Há uma unção que é liberada aqui na nossa caminhada junto. E o óleo, ele tem algumas aplicações muito interessantes na Bíblia. Se nós formos estudar, há muitas implicações envolvendo o óleo, o azeite. O primeiro aspecto que eu posso considerar é o alimento. Nós podemos ler lá no Velho Testamento, o óleo aparece como alimento. Quando há, por exemplo, a promessa lá no livro de Joel, fala lá que as eiras se encheriam de trigo, né? Haveria muito alimento, mas fala do óleo também. Então o óleo é alimento. Então quando caminhamos em unidade, glória a Deus, haverá um alimento sendo liberado. Nós podemos nos alimentar pela medida de graça, pela medida de unção que está no outro ministério. Somos inúmeros irmãos aqui, inúmeros ministérios, cada um tem uma característica, cada um tem uma medida de graça, e respeitando a medida de graça de cada um, podemos nos alimentar de maneira mútua. Então essa unidade vai trazer alimento a nós. Diga ao seu vizinho que está ao lado, é bom caminhar em unidade, porque podemos nos alimentar mutuamente. É bom receber a medida de unção de cada um dos irmãos aí. Pelo menos para mim, é um alimento extraordinário que vem. Então essa unidade nossa vai liberar esse óleo em nossa direção aí, o alimento. Segundo lugar, o óleo na Bíblia é aplicado para limpeza. Quando nós estudamos, por exemplo, a vida de Esther, 12 meses de preparação com óleo para estar na presença do rei. 6 meses
Um óleo para limpeza, tirar o cheiro do campo, o cheiro dos animais, porque era uma camponesa. Mas também mais 6 meses, óleos perfumados, para estar diante de Assuero. É o tipo de igreja que o Senhor está buscando. E eu creio que na nossa unidade, na nossa comunhão, vamos poder experimentar o impacto desse óleo. Essa unidade vai trazer a manifestação. E isso nos limpa de maneira tão clara. Né? Alguém falou aqui, podemos nos exortar mutuamente. Na verdade, quando chega alguém em nossa casa, que é de fora do contexto familiar, ele vê muita coisa que nós não estamos vendo. E isso aqui funciona dentro do princípio da unidade. Os irmãos podem ver em minha vida coisa que não está bem, eu também na vida de outros, e juntos nós podemos então nos ajustar. Então essa unção realmente nos limpa. E óleo fala exatamente de limpeza. Um outro aspecto que eu vejo na Bíblia acerca do óleo traz cura também. Nós sabemos muito bem lá, Tiago, né? Capítulo 5, a unção com óleo para trazer cura, mas também lá na palavra lá do samaritano, nós vemos claramente 2 coisas importantes ali, o óleo e o vinho, alegria e unção. E a unidade traz unção que pode nos curar realmente. Eu creio que Deus está levantando uma geração de ministérios curados, de ministérios completamente sarados. E essa cura pode vir exatamente na nossa caminhada junto, na nossa experiência de unidade, de convívio. Isso é muito importante. Um autêntico ministério, né? Um autêntico homem, mulher de Deus, ele tem alguns sinais. E eu creio que o primeiro sinal que ele tem são as cicatrizes. E se alguém tem cicatriz, é sinal que houve ferida, mas essa ferida foi curada. E por essa graça, por essa unção de unidade, nós podemos ser curados, né? Há uma experiência de mutualidade. Então é tão tremendo essa comunhão. A Bíblia é bem clara, né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E podemos se apropriar do sangue de Jesus para curar todas as feridas, todas as marcas. E eu creio que esse tempo aqui de comunhão, essa caminhada junto, é um caminho que o Senhor vai usar também para curar muitos ministérios. Sabe, amados, nós temos viajado pelo Brasil e em outros países também. Eu vejo muitos líderes feridos, mas justamente porque caminhos completamente sozinhos. Muitas vezes não tem um companheiro de jugo, não tem alguém que dá suporte, né? Ontem foi falado, suportar uns aos outros. Suportar significa exatamente servir de suporte, né? Escorar o outro. E isso para nós aqui é muito importante. Quantas pessoas fazendo coisas extraordinárias para Deus, pessoas ungidas, porém não curadas. Davi foi ungido, mas tinha feridas. As feridas que recebeu dentro da sua casa, no relacionamento paterno, que não foi resolvida, porque era totalmente despoisado, né? E ele vai agora lá para o palácio de Saul, buscando exatamente aquilo que não havia recebido. E novamente ele é decepcionado, né? Porque as expectativas dele não foram supridas, devido ao ciúme do coração de Saul. Agora, Davi era ungido, mas tinha muitas feridas ainda para serem resolvidas. Há uma geração completamente ferida que precisa de cura. Agora, na nossa comunhão, na nossa caminhada, podemos ser curados sim. Porque a unidade é como um óleo que vem sobre nós. Há uma unção que vem e podemos alcançar cura de uma maneira muito maravilhosa. Um outro valor que eu posso ver aqui é que essa comunhão, essa unidade, tem um efeito restaurador. Aleluia. É como o orvalho de Hermon, que desceu sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Orvalho, fala na Bíblia sempre de um frescor que vem a nós. E algo fresco que nós podemos experimentar nessa caminhada junto, para nos renovar. Tirando todo o cansaço, foi falado aqui um pouquinho sobre a questão de cansaço, estresse. Na nossa comunhão podemos nos ministrar mutuamente.
haverá um tempo aqui no final, né, onde haverá oportunidade de ministrar uns aos outros, e eu creio que isso é muito precioso, porque pode trazer um vigor, é como o orvalho fresco que vem sobre nós, é como o orvalho sobre o monte de Sião, nos renovando, nos refrescando. Outro detalhe que eu encontro aqui, finalizando aqui o Salmo, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amados, isso aqui é vital para nós. Eu vejo hoje nas redes sociais, na internet, todo mundo está correndo, querendo o crescimento de igreja. O engrandecimento é algo bem notável nos nossos dias, mas nada tão poderoso para gerar multiplicação que a nossa caminhada junto, em unidade. Porque aqui nessa comunhão, nessa unidade, que o Senhor libera a sua bênção. Livro de Atos, a igreja se multiplicava. Por quê? Porque estavam juntos em unidade, em comunhão. Isso é fundamental. Isso desafia qualquer outro programa de evangelização. Jesus já declarou em João 17, para que o mundo então conheça que Jesus é enviado de Deus. Quando? Quando estivermos vivendo juntos, caminhando em unidade. Então eu creio que é uma palavra do Senhor para os nossos dias, é para esse tempo, e é tão tremendo que essa unção aqui, ela vem primeiramente sobre a cabeça, e cabeça fala de autoridade, de governo. Então a autoridade de Deus, ela manifesta na nossa unidade de maneira tão tremenda, e depois desce até a barba, né? E barba na Bíblia eu creio que fala de maturidade. E nós podemos nos amadurecer juntos de uma maneira completamente mútua. E desce até as vestes. E vestes fala de cobertura. Já foi falado aqui, né? Seremos cobertos aí um pelos outros. Então isso é algo muito maravilhoso, é algo extraordinário e algo poderoso está acontecendo nesses dias também. Uma reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais. A palavra lá de Malaquias, capítulo 4. Então, há verdadeiramente um tempo de reconciliação ocorrendo no meio do corpo de Cristo. A geração mais antiga com a nova geração que está aí. É algo muito voltado, sim, a unidade está acontecendo de maneira tremenda. Uma geração jovem está se levantando. Mas é uma geração jovem que honra sim a velha geração, que não querem remover de maneira nenhuma os marcos que os pais estabeleceram. A Bíblia é bem clara, lá em Joel 2, os mais antigos, mais velhos sonharão, e os mais jovens terão o quê? Visões. E uma geração nova só tem tido visão porque uma geração velha sonhou, e tem que reconhecer isso. E nós, os mais velhos, temos que reconhecer que tivemos muitos sonhos, que talvez não chegamos a alcançar a concretização, mas a nova geração, aleluia, tem tido uma visão em cima dos sonhos antigos. E eles que tivemos, e eles alcançarão sim aquilo que nós não alcançamos. Vamos liberar sim a nova geração. E todo o desequilíbrio que há entre as duas gerações vai ser exterminado, porque há muitos pais apostólicos que muitas vezes não querem que a geração nova avance e esteja indo para frente. E tem uma geração nova que não reconhece o que os pais tiveram em termos de sonhos, não respeitam a geração antiga. Mas Deus está conectando as gerações, e é algo tão tremendo que Deus está fazendo. Então isso aqui não é vão, a cobertura aqui não é vão, a cobertura mútua é algo que Deus está fazendo. Vamos caminhar juntos, vamos ouvir o apelo do coração de Deus, e é tempo realmente de estabelecer redes, estabelecer conexões. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Estamos juntos, né? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, queridos. Estamos num momento muito especial na nação brasileira. Na verdade, numa grande encruzilhada. Ou nós vamos escolher as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação e as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa grande nação, ou as maldições virão e uma grande anarquia acontecerá no Brasil. Queridos, por isso nós queremos declarar, queremos proclamar um grande dia de jejum e oração, um clamor pelo Brasil. No dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, às 19h30, na Igreja Batista Atitude, eu quero proclamar você para estar junto comigo ali, declarando, clamando, nos arrependendo exatamente como está em Daniel capítulo 9. Ele se identificou com os pecados da nação. E no final ele disse: Senhor, ouve, Senhor Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Está em Daniel capítulo 9, versículo 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti. Senhor, olha a bondade para teu santuário abandonado. Inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fizemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Aí veio o grande clamor em Daniel capítulo 9. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. Senhor, age. Exatamente como também está em 2 Crônicas, capítulo 32, quando Jerusalém estava cercada por Senaqueribe, rei da Síria, e eles estavam amedrontando, mandando cartas, afrontando, ameaçadoras. E ali naquele momento, a Bíblia diz que Ezequias clamou junto com o profeta Isaías, e um anjo foi enviado e libertou o povo de Israel. Por isso, queridos, eu quero proclamar no dia 4 de agosto, para você estar junto conosco ali, na Igreja Batista Atitude, dia 4 de agosto, às 19h30, no Rio de Janeiro, para você estar junto conosco em oração, em intercessão. Muitos ministros, muitos pastores, muitos homens de Deus estarão ali, juntos, para proclamarmos um dia de arrependimento, de choro, um clamor pelo Brasil, para que o Senhor possa vir e intervir sobre a nossa nação. Que Deus abençoe você. Conto contigo dia 4 de agosto, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Igreja Batista Atitude. Muitos ministros já confirmaram, estarão ali junto conosco, nos arrependendo, clamando, pedindo ao Senhor essa oração de Daniel. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, age. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Vamos declarar: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos.
mais lindo, nome sublime, nome é o nome de Jesus, o nome de... Os mortos ressuscitam, levantam os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, aleluia, nome mais puro, bendito, nome bendito, é o nome de... nome mais santo, nome mais santo, teu nome é Senhor, nome bendito, é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais santo, santo, sim, teu nome é Senhor, nome bendito, é o nome de Jesus. Teu nome, Senhor, adoremos ao Senhor nosso Deus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome de Jesus levanta os mortos, sara os feridos, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Vamos declarar que há poder no nome de Jesus, poder para curar, aleluia, poder para salvar, aleluia, poder para libertar, nome de Jesus, poder para transformar, poder para avivar sua igreja em toda a terra. Assim será, Senhor, assim está sendo, porque no nome de Jesus há poder, poder no nome de Jesus, poder no nome de Jesus, poderoso sobre todos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor, em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar, nossa família, Deus, na tua igreja, Senhor, na nossa cidade, no nosso país, toda a terra, Deus, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, assim está escrito na palavra de Deus. Oh, Abacuque profetizou
toda a terra se encherá, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, do conhecimento da tua glória, ó Deus, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, sim, está escrito na palavra do nosso Deus. Poderoso tu és, Senhor. Poderoso Jesus. Morreu, ressuscitou, venceu a morte, triunfou sobre principados e potestades, nos expôs publicamente a vergonha. Adorai ao Senhor, em espírito e em verdade adorai. Não há outro igual a ti. Filho de Deus, filhos do Altíssimo, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são filhos de Deus. Só os filhos podem adorar em espírito e em verdade. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo.